prosperidade através da fé e da oração. Vamos recebê-la? Olá, eu sou a diaconisa Dalva, do canal Encontro com a Verdade. Estamos aqui toda semana. É um encontro que nós temos com vocês, trazendo a mensagem do Senhor. E uma mensagem pura e verdadeira, segundo as Escrituras de Deus. Se você gosta dessa nossa apresentação, curta, dê um like aí, se inscreva, compartilhe, que assim teremos sempre algo novo para você, porque a palavra do Senhor, ela renova a cada dia. Vamos lá? Em Jó, capítulo 42, versículo 1 ao 17. Vocês vão ver como Deus é maravilhoso e a fé se fazendo pela oração. Amém? Então, livro de Jó, capítulo 42, versículo 1. O subtítulo diz: Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. Perante Deus e dá-lhe glória. Capítulo 42 de Jó, versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Aqui o Jó está falando para Jesus que ele bem sabe que todos os pensamentos, que todos os atos, que todos os planos de Deus, ninguém pode impedir. Quando Deus resolve fazer determinada coisa, determinada atitude na tua vida, na minha, de quem quer que seja, nada o impede. Porque Ele sabe o que está lá na frente, o que Ele tem de melhor para nós, ainda que tivemos que passar por um momento difícil, assim como está passando Jó. Amém? No 3 diz: Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Pois isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Jó ele agia de maneira errada. Ele tinha os filhos, as filhas, ele orava pelos atos errados deles. Eles cometiam erros e estava lá Jó. Assim que eles cometiam os erros, em vez de ele conversar com eles e mostrar o caminho de Deus para eles, Jó não fazia isso. Jó ia e fazia sacrifícios de oração na madrugada pelos filhos dele. Ele não entendia que aquilo ali era errado. Por isso que ele fala aqui, que ele fazia coisas que ele não compreendia. Ele não compreendia que eram atos errados, né? Aí no 4 ele diz: Escuta-me, pois, eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensina-me. Ele é ousado ao falar com Deus. Ele tem uma certa ousadia, porque ele conhece o poder do Senhor. Nós também, nessa nossa caminhada, nós já devemos conhecer o poder de Deus. Devemos conhecer o que Deus pode fazer por nós, que são grandes coisas, para você, para mim, como fez também na vida de Jó. Deus tem grandes coisas para nós. Então ele usou de ousadia de falar que ele ia falar
pedindo para Deus o escutar e que ele ia perguntar e Deus iria ensiná-lo. Por quê? Porque ele já havia cometido muitos erros. Chega um momento de nossas vidas que a gente tem que chegar nesse ponto, viu? Perguntar para Deus, colocar nas mãos do Senhor, porque a gente tem que parar de errar. Vamos seguir agora com os ensinamentos de Deus. Eu errei muito na minha vida, gente. Eu não quero dar um passo mais, seja em que área da minha vida for, se Deus não estiver na minha frente. Quando eu vou fazer alguma coisa, eu já peço rapidinho para Deus, que Ele tome frente ao que eu vou fazer. Eu falo para Ele que eu não quero me iludir, eu não quero me enganar, quero que Ele me dê a direção certa. Faça isso também, porque vocês viram que Jó, daqui para diante, ele quis que Deus o ensinasse, que ele fizesse pergunta e que Deus passasse a resposta correta para ele. O 5 diz: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Ele quis dizer que ele ouvia a Deus e que naquele momento ele estava vendo Deus. Ele estava face a face com o Senhor. Naquela época, aqueles que Deus estimava, amava acima dos demais, ele tinha aquele contato com ele. Não porque ele gostava mais de um ou de outro, não. É porque as pessoas buscavam mais a Jesus, mais a Deus. Eles estavam ali na presença do Senhor, orando, buscando, se sacrificando, orando nas madrugadas. Vocês veem, ele orava de madrugada como sacrifício para os filhos. Agradava a Deus? Agradava. Deus ficava satisfeito com ele. Mas, por outro lado, Deus via que ele não agia certo também com a família dele. Então, por isso que aconteceu muitas coisas ruins na vida de Jó. Vamos continuar? Por isso me abomino e me arrependo do pó e das cinzas. Aqui é o Jó, né, se desprezando pelos atos que ele havia cometido. Deus manda os amigos de Jó ir ter com ele e oferecer sacrifícios. O 7 diz: sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifas, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide a meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deverás a ele deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim que era reto com o meu servo Jó. Porque quando Jó estava muito mal, esses amigos desfizeram de Jó. Falaram para que Jó esquecesse o Deus. Por isso que Deus está irado aqui com eles. Eles não falaram uma palavra a favor de Deus para que animasse Jó. Pelo contrário, eles queriam que Jó desfizesse de Deus e morresse. E não é dessa forma. Deus ficou irado com os amigos dele. Então foram Elifas, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zafar, o noamita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Aí sim, Deus aceitou e perdoou eles, porque eles oraram, né? Oraram por esses rapazes. Deus
confere Jó o dobro da prosperidade que antes tinha. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Vocês viram a fé imensa que Jó tinha em Deus. E ao orarem por aqueles que só fizeram mal a ele, Deus virou o cativeiro de Jó. É assim que Deus quer para nós também. Ele quer que oremos até mesmo por aqueles que nos querem mal. Não desejamos querer o mal de ninguém. E sempre estar ali na presença do Senhor. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos os quantos dantes o conheceram, e comeram com ele o pão em sua casa, e se condoeram a ele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro a cada um, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira de Jemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu os seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então, Jó morreu velho e farto. Então, vocês veem, gente, ele teve tudo em dobro diante da fé e da oração dele e da perseverança dele nas coisas do Senhor. Até os filhos. Ele teve 7 filhos e 5 filhas. Desculpem, acho que é isso mesmo. Ele teve os filhos e filhas, né? E todas elas as mais lindas do lugar. Isso não se falava das primeiras filhas, dos primeiros filhos, que eram completamente desobedientes, cujo qual ele fazia sacrifício por eles. Agora não. Ele ganhou filhos realmente abençoados, cujos quais ele não precisou fazer sacrifício, porque Deus já deu uns filhos abençoados, iluminados para Jó. Netos, bisnetos, uma geração completamente abençoada, iluminada, porque Deus foi muito misericordioso com Jó. Então, irmãos e irmãs, se vocês gostaram desta ministração, continuem no canal Encontro com a Verdade. Curta, se inscreva. Até o próximo Encontro com a Verdade.